O título deste vídeo é duro, e eu quero começar reconhecendo isso. A palavra pobre é uma das que mais tememos, mas aqui vamos redefini-la. Não estamos falando apenas da falta de dinheiro no bolso hoje, mas de uma pobreza muito mais profunda. A pobreza de escolhas no futuro, a pobreza de liberdade para parar de trabalhar quando você quiser, e a pobreza de paz de espírito na sua aposentadoria. E para sermos claros, o título menciona 8 hábitos, mas hoje vamos focar nos 5 hábitos raiz. São os comportamentos centrais, as fundações quebradas que dão origem a todos os outros erros financeiros que te impedem de construir a vida que você merece. Gustavo Cerbasi nos oferece uma analogia perfeita. Nossos hábitos financeiros são como o colesterol. Existem os bons e os ruins. Os ruins são silenciosos. Eles não causam dor imediata no dia a dia. Mas, ao longo de décadas, eles vão entupindo silenciosamente as nossas artérias financeiras, nos preparando para um inevitável infarto na aposentadoria, quando o tempo para reagir já se esgotou. Como ressalta o especialista André Bona, a construção de patrimônio não é uma corrida de 100 metros, mas uma maratona. Os hábitos que vamos discutir aqui são os que te fazem tropeçar, ou pior, abandonar a corrida no meio do caminho, justamente quando a linha de chegada deveria estar mais próxima. A boa notícia é que nunca é tarde. O objetivo deste vídeo é te entregar um diagnóstico preciso e um plano de tratamento para esses vazamentos silenciosos. É hora de consertar o casco do barco e mudar a rota em direção a um futuro próspero e, acima de tudo, seguro. O primeiro hábito é o mais traiçoeiro, porque ele se disfarça de sucesso. É a dor do sucesso sem patrimônio. Aquela frustração profunda de chegar ao auge da sua carreira, com o melhor salário da sua vida, mas olhar para o seu patrimônio líquido e perceber, com um frio na espinha, que ele não cresceu na mesma proporção. É a sensação de ter trabalhado por décadas em alta performance, sem ter construído uma segurança real para o futuro. Esse fenômeno tem nome: inflação de estilo de vida. É o hábito inconsciente e automático de aumentar os seus gastos na mesma medida, ou até mais, que os seus aumentos de renda. A promoção no trabalho se traduz imediatamente em um carro melhor. O bônus se transforma em uma viagem mais cara. O sucesso vira uma casa maior. Você não sai da corrida dos ratos. Você apenas entra na corrida dos ratos de luxo, onde a esteira é mais bonita, mas a velocidade é ainda mais exaustiva. E aqui está a quebra de expectativa para quem já tem uma carreira estabelecida. O seu maior inimigo financeiro não é mais a falta de dinheiro, é o excesso de acesso a ele. O perigo não é o salário baixo, mas a facilidade e a pressão social com que cada real a mais que você ganha é consumido instantaneamente pelo seu padrão de vida. Para combater isso, você precisa de uma regra inquebrável. Crie a sua taxa da liberdade. Defina um percentual, no mínimo 30% de toda e qualquer renda extra, aumentos de salário, bônus, 13º, que será investido antes mesmo de chegar à sua conta principal. Automatize essa transferência. Trate-a como o imposto mais importante da sua vida, o imposto que você paga ao seu eu do futuro. Lembre-se da metáfora da esteira rolante. Viver o upgrade constante é como correr em uma esteira. Você aumenta a velocidade, que é a sua renda, mas precisa correr cada vez mais rápido, apenas para ficar exatamente no mesmo lugar. A verdadeira riqueza é construída no momento em que você toma a decisão consciente de diminuir a velocidade da corrida e, finalmente, descer da esteira. O segundo hábito se esconde atrás da máscara da responsabilidade. É o bloqueio emocional do porto seguro. Aquela ansiedade paralisante de tirar o dinheiro da poupança ou de outros investimentos ultraconservadores. Uma atitude que justificamos para nós mesmos como prudência, enquanto o poder de compra do nosso dinheiro suado é corroído pela inflação, ano após ano, em um processo lento, silencioso e devastador. Precisamos falar sobre o custo de oportunidade do medo. Não se trata apenas do que o seu dinheiro deixou de render em um investimento melhor. A perda é muito mais profunda. Trata-se de quanto tempo de liberdade você perdeu. Cada ano em que seu dinheiro fica parado na poupança, rendendo abaixo da inflação, é um ano a mais que você, inevitavelmente, terá que trabalhar no futuro para compensar essa perda.
E aqui está a revelação contraintuitiva que pode te chocar. Para o longo prazo, a caderneta de poupança é um dos investimentos mais arriscados que existem. O verdadeiro risco para quem pensa na aposentadoria não é a volatilidade de curto prazo do mercado. O risco real é a certeza matemática de perda do poder de compra para a inflação. Manter seu dinheiro na poupança por 20 anos não é uma aposta. É a garantia de que você ficará mais pobre. Para destravar a ação e vencer esse medo, adote um novo modelo mental: o investimento didático. Pegue uma quantia muito pequena de dinheiro, um valor que não te fará nenhuma falta se cair pela metade, como R$500. Invista esse valor em um ativo de renda variável sólido, como um ETF que segue o índice Bovespa. O objetivo aqui não é o lucro, é perder o medo. É se acostumar com a dinâmica do mercado, ver que ele sobe e desce, e entender na prática que, no longo prazo, a tendência é de crescimento. É a diferença entre o barco a remo e o barco à vela. Deixar o dinheiro na poupança é como tentar cruzar o oceano da vida em um barco a remo, usando apenas a força dos seus braços, os seus aportes. Investir de forma inteligente é como içar as velas e usar a força invisível e poderosa do vento, os juros compostos e o crescimento do mercado, para te levar muito mais longe, com muito menos esforço. O terceiro hábito é um ladrão silencioso de futuros. É a procrastinação crônica do planejamento. Aquela angústia que surge no fundo da mente sobre a aposentadoria, sobre o futuro da família, mas que é constantemente empurrada para o lado com a desculpa universal de "preciso resolver isso um dia". E esse dia nunca chega. Mesmo na maturidade, somos vítimas do viés do presente. A tendência psicológica de dar uma importância desproporcional às necessidades e desejos do nosso eu de hoje, em detrimento do bem-estar e da segurança do nosso eu de amanhã. Mesmo aos 40 ou 50 anos, a aposentadoria que está logo ali na esquina ainda parece um futuro distante e abstrato. Mas aqui está a verdade dura que ninguém nos conta. Um choque de realidade necessário. Se você tem 45 anos hoje, você tem menos de 200 salários até a sua aposentadoria padrão. Menos de 200 oportunidades para fazer os aportes que definirão sua qualidade de vida por talvez 30 ou 40 anos. Essa perspectiva traz um senso de urgência real e inadiável. O tempo, o ingrediente mais mágico para os juros compostos, é finito e está se esgotando. Para transformar a ansiedade em ação, faça este exercício prático de 15 minutos. Hoje, chame-o de o rascunho do futuro. Pegue uma folha de papel e responda a apenas 3 perguntas. Primeira, com que renda mensal eu gostaria de me aposentar? Seja honesto. Segunda, quanto eu já tenho guardado para isso? E terceira, qual é o valor exato do gap, da diferença entre onde você está e onde quer chegar? Apenas ter a clareza deste número, por mais assustador que ele possa parecer, é o catalisador mais poderoso para a ação. Viver sem um plano de aposentadoria é como dirigir em uma longa viagem sem colocar um destino no GPS. Você está gastando combustível, que é o seu tempo e o seu dinheiro, e está em movimento, mas provavelmente andando em círculos e com a certeza de que não chegará ao destino desejado. O planejamento é o ato simples e poderoso de colocar o endereço no GPS da sua vida financeira. O quarto hábito é sutil e nasce de um lugar nobre, a lealdade. Mas aqui é uma lealdade tóxica, é a dor de não admitir um erro. A teimosia em manter um investimento que não performa, um imóvel que só dá despesa, uma ação que despencou há anos, ou até um negócio familiar que não dá lucro, tudo por causa do valor sentimental, da história por trás ou do simples orgulho ferido. Isso é um viés cognitivo poderoso chamado de falácia dos custos irrecuperáveis. É a nossa tendência humana de continuar investindo tempo, dinheiro e energia em algo que claramente não está dando certo, simplesmente porque já investimos muito no passado. É como se disséssemos: já que sofri até aqui, vou continuar sofrendo para que o sofrimento anterior não tenha sido em vão. Mas aqui vem a revelação libertadora. O seu patrimônio não se importa com os seus sentimentos. O mercado financeiro e a economia são completamente indiferentes à sua história com aquele ativo. Manter um investimento ruim por lealdade ou teimosia é como manter um funcionário na sua empresa que não produz nada.
apenas por pena ou por apego. Ele está ocupando o lugar de alguém que poderia estar gerando resultados extraordinários. Para tomar uma decisão racional e sem emoção, use a técnica do herdeiro. Imagine que hoje você acordou e herdou esse ativo. Ele caiu no seu colo. Com o conhecimento que você tem agora sobre ele e sobre o mercado, você o compraria pelo preço atual? Se a sua resposta for um não imediato e sincero, essa é uma indicação fortíssima de que você deveria vendê-lo sem olhar para trás. Pense nisso como a analogia da mochila pesada. Manter ativos ruins é como fazer a longa caminhada da vida carregando pedras inúteis na sua mochila. Elas te deixam mais lento, drenam sua energia e te impedem de acelerar o passo quando uma grande oportunidade aparece à sua frente. Vender um ativo ruim é o ato libertador de parar por um instante, abrir a mochila e tirar as pedras de dentro. O alívio é imediato e a jornada se torna muito mais leve e rápida. O quinto e último hábito raiz é a autossabotagem oculta, disfarçada de conveniência. É o falso conforto de deixar na mão de quem entende. A atitude passiva de entregar as decisões financeiras mais importantes da sua vida, o futuro da sua família, a sua aposentadoria, ao gerente do banco, a um parente bem intencionado ou a dicas quentes de fontes duvidosas, sem nunca se dar ao trabalho de entender a estratégia por trás. É fundamental que você entenda o conceito de assimetria de informação. Em muitas relações financeiras, como a sua com o gerente do banco, uma das partes, o gerente, tem muito mais informação do que você. E mais importante, ele frequentemente tem incentivos que não estão alinhados com os seus melhores interesses, como metas de venda de produtos específicos que pagam uma comissão maior para ele, mas que podem não ser os melhores para você. E isso nos leva a uma verdade absoluta e inegociável. A pessoa mais interessada no seu dinheiro sempre será você. Ninguém, por mais profissional ou bem-intencionado que seja, jamais cuidará do seu patrimônio com o mesmo zelo, a mesma preocupação e o mesmo interesse que você. Delegar a gestão do seu dinheiro sem ter o conhecimento mínimo para fiscalizar e questionar não é um ato de confiança. É um ato de risco extremo. Para começar a virar esse jogo, adote um hábito prático. A pergunta-chave. Ao receber qualquer sugestão de investimento de qualquer pessoa, faça uma pergunta simples, educada e direta. Qual é a taxa de administração e ou performance deste produto e, se aplicável, como você é remunerado ao me indicar isso? Essa pergunta, por si só, muda completamente a dinâmica da conversa e te posiciona como protagonista. É a metáfora do paciente e do médico. Você pode e deve consultar especialistas, os médicos das finanças. Mas a responsabilidade final pela sua saúde financeira é sua, e somente sua. Você precisa se esforçar para entender o diagnóstico, questionar o tratamento proposto e ser o protagonista do seu próprio bem-estar. Não seja um paciente passivo na gestão da sua própria vida. Ao olhar para esses 5 hábitos, é importante que você não sinta culpa, mas clareza. Eles não são falhas de caráter, são programações mentais, muitas vezes inconscientes, que podem e devem ser atualizadas. A sua idade e o tempo que passou não são um obstáculo, mas sim um poderoso catalisador para a mudança, pois agora você tem a urgência e a sabedoria que não tinha aos 20 anos. Gustavo Cerbasi nos deixa uma analogia final poderosa. Ele compara o planejamento financeiro à construção de uma casa. Mesmo que você não tenha feito a fundação ideal lá nos seus 20 anos, aos 40, 50 ou mais, ainda é tempo. É tempo de reformar, de reforçar as estruturas e de construir os andares superiores para garantir que você terá uma velhice confortável, segura e digna. Natalia Arcuri, do Me Poupe, tem um lema que é um chamado para a ação perfeito para este momento. Desfida-se, no melhor sentido da palavra. É o ato de se livrar das amarras, das desculpas, da passividade. É o ato de assumir o controle total, não importa em que ponto da jornada você esteja. A hora de tomar as rédeas da sua vida financeira é sempre, e unicamente, agora. A mudança não acontecerá da noite para o dia, mas com a eliminação consciente de um hábito de cada vez. O objetivo não é a perfeição imediata, mas o progresso consistente, semana após semana. Por isso,
Eu finalizo com uma chamada para a ação, olhando diretamente para você. O tempo que passou serviu de aprendizado. O tempo que ainda resta servirá para a construção. Qual desses 5 hábitos você se compromete, aqui e agora, a começar a demolir, a partir de hoje, para construir a aposentadoria e o futuro que você e sua família merecem? A construção começa com essa decisão.